próprio Pix, a gente vai pagar o nosso estádio. 120 mil. Família da Nação já fez isso, o canal do Família, pô. Pra conseguir o terreno. Vamos lá, pô. Landinho, a gente não merece estádio de menos de 100 mil não, cara. Mas, meu amigo, você tirou daqui, vai ter no mínimo 100 mil. Porra, isso aí, Landinho, porra. Vamos que vamos. Isso aí. No dia 15 de agosto de 2022, o Diogo Dantas colocou no seu Twitter esse vídeo com o Landim dizendo que o estádio teria mais de 100 mil pessoas, seria para mais de 100 mil pessoas, e que o Maracanã seria para jogo pequeno. Na época, esse canal era muito menor do que é hoje. Hoje, batemos a meta hoje de 50 mil inscritos aqui no canal. E na época, nós fizemos um vídeo a respeito, e foi um dos vídeos mais duros aqui no canal, porque as críticas foram extremamente contundentes contra a gente. Na época, nós dizíamos, e mantemos ainda, mantivemos na época e mantemos mais uma vez, que essa afirmação não poderia ser feita. Por quê? Porque a aprovação de um estádio não é simplesmente o que a gente quer, o que a gente deseja, é o que é aprovável, E aí, nós vimos que não era verdade. Dificilmente esse terreno seria 100 mil, seria de um estádio para 100 mil lugares, esse terreno dificilmente comportaria essa quantidade de pessoas. Nós dizíamos isso na época, ficou muito claro, ficou muito, muito claro que é muito difícil que a gente tenha esse tamanho de estádio lá. Na live de ontem, nós fizemos uma apresentação bem detalhada e, não intencionalmente, mas deixamos de lado as explicações mais profundas com relação ao tamanho do estádio pelo seguinte: não é o ponto mais importante. Não é o ponto mais importante. Apesar de ser uma coisa que seja um clamor da torcida. A torcida clama por um estádio gigante. É importante, de fato, que comporte um setor popular. Mas a questão de ser popular ou não, ter ingresso barato ou não depende do tamanho do estádio. Um estádio maior, certamente, na teoria, apresenta maior possibilidade de maior arrecadação. Mas não é uma certeza absoluta. O estádio maior custa mais caro. O estádio maior terá mais dificuldade de aprovações. E, sobretudo, o tamanho do estádio não é simplesmente o desejo do presidente ou o desejo da torcida, é o que é viável. A gente vai comentar muito sobre essa matéria do Rodrigo Matos, da mesma maneira nós vamos comentar o blog do PVC, falando a respeito do tamanho do terreno, do tamanho do estádio, que é muito... O Flamengo ainda não precisa de um estádio para 100 mil, sugerindo uma construção modular, e a gente vai entrar nessa discussão detalhada a respeito da capacidade, a gente vai tentar entender essa relação entre tamanho do estádio, ocupação, custo e, sobretudo, precificação do ingresso. Precificação do ingresso é a chave para determinar se esse estádio vai estar cheio ou não. O Flamengo discute preço de terreno com Caixa e projeta estádio para 75 mil. Após apresentar um projeto, fazer uma correção, o Flamengo não apresentou um projeto, o Flamengo apresentou um pré-projeto, tá? Projeto, da maneira que está escrita, sugere que o Flamengo tem uma definição de plantas, tamanhos, etc. O Flamengo ainda não tem. Isso também é uma informação. O Flamengo está em meio a uma discussão com a Caixa Federal sobre o valor do terreno para a construção do seu estádio. A intenção é usar a área do antigo gasômetro para a construção de uma arena com previsão de capacidade para 75 mil pessoas. O primeiro passo foi a apresentação do projeto feita pelo Flamengo à Caixa. Isso ocorreu em uma reunião entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira. O terreno pertence ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que é do Fundo de Garantia, que é administrado pela Caixa. No encontro já houve uma discussão sobre o preço do terreno. O Flamengo informou que toparia pagar o mesmo preço proporcionalmente da Prefeitura do Rio de Janeiro, como nós dissemos aqui no canal. Eu vou ler o resto da notícia, mas só para a gente fazer um comentário. Nós dissemos lá atrás, meses atrás, a situação é a seguinte: a Prefeitura desapropriou 27 mil metros quadrados, está inclusive errado no site da Prefeitura, desapropriou 27 mil metros quadrados. O terreno original tinha 113 mil metros quadrados, aproximadamente 113 mil metros quadrados, aproximadamente 27 mil metros foram desapropriados pela Prefeitura. A Prefeitura pagou R$ 1.481 o metro quadrado do terreno nesse processo de desapropriação ao Fundo de Investimento Imobiliário. O Fundo de Investimento Imobiliário recorreu na Justiça cobrando um valor de R$ 2.000 o metro quadrado, que é o valor que está declarado nos relatórios financeiros do próprio
Fundo de Investimento Porto Maravilha. Há uma discussão entre 1.500, arredondando, e R$2.000 o metro quadrado. O Flamengo disse que toparia pagar o mesmo preço que a prefeitura, a gente falou inclusive ontem na live antes dessa notícia, e que me parece um valor justo. Por quê? Porque a melhor parte do terreno, a parte que tinha menos impacto de contaminação, segundo o relatório que estava disponível no site da prefeitura, dentro da página do Porto Maravilha, dizia que a nuvem de contaminação estava do lado oposto ao Terminal Gentileza, ou seja, é a esquina, que é a área mais valorizada, é a área com menos contaminação, e a prefeitura pagou R$1.400 o metro quadrado. Então, subentende-se que uma proposta de R$1.481 o metro quadrado pelo remanescente do terreno, na minha visão, é uma proposta justa, até alta. O Flamengo poderia negociar menos do que isso. E o Fundo de Investimento Imobiliário briga por R$2.000 o metro quadrado. Na pior das hipóteses, nós estamos falando de uma diferença entre R$130 milhões pagando o mínimo, que é aquele valor que foi pago pela prefeitura, ou R$178 milhões, que é o valor pleiteado pela metragem quadrada, o valor por metro quadrado pleiteado pelo Fundo de Investimento Imobiliário Fundo Maravilha. O município desapropriou uma parte do terreno para fazer o Terminal Gentileza. O fundo questionou o preço oferido e pediu 40% a mais, o que foi dado pela Justiça. Landim disse que aceitaria pagar o mesmo valor por metro quadrado. Executivos da Caixa, no entanto, informaram ter havido uma valorização do Fundo Porto Maravilha. De fato, nos registros do fundo, esse valia 730 milhões até o final de 2023. Era resultado de uma longa desvalorização de 2011, quando foram aportados 3,5 bilhões. A partir de 2024, houve uma reavaliação e o valor passou a 5 bilhões. Para a Caixa, isso impacta no valor do terreno. Uma negociação do CEPAX, na verdade. O clube contratou uma equipe que trabalhou no Porto Maravilha pela expertise para poder adaptar o projeto do clube. Já há uma ideia de como seria o estádio e, se for possível, concluir a compra. Ou seja, não é um projeto, é um pré-projeto. Pelo espaço disponível, a diretoria rubro-negra entende hoje que o estádio pode ter uma capacidade para 75 mil pessoas. Não é uma ideia fechada, mas é o número atual. O clube abandonou a ideia inicial, 100 mil pessoas. Para convencer a Caixa, o Flamengo mostrou casos de outros estádios pelo mundo, como o Wembley. O argumento é que houve valorização geral na área após a construção da arena. Ou seja, como fundos detêm a gestão de outros terrenos, na verdade, o Fundo de Investimento Imobiliário, ali tem apenas um terreno. Pode ser que haja outros fundos, mas você não pode fazer essa negociação com outros fundos. Tá? Pensando em outros fundos. Seriam favorecidos pela nova arena. Após a reunião com a Caixa, ficou combinado que o Flamengo formalizaria a proposta ao colocar tudo no papel para análise do banco. E aí, quando isso for feito, isso vai se tornar um fato relevante e vai ser comunicado pelo Fundo de Investimento ao mercado. Qual é a diferença de 75 mil para 100 mil? Estou falando de 25 mil pessoas. Estou falando de um aumento de 33% no tamanho de 75 para 100 mil. 75 mil lugares, e aí eu vou falar um pouco de arquitetura, conversar com vocês um pouquinho sobre arquitetura. Para fazer isso, a gente vai falar do terreno propriamente dito, a gente vai mostrar o terreno. Há um estrangulamento no terreno por conta da desapropriação da área do Terminal Gentileza, que faz com que as distâncias possam ser aumentadas, ou seja, atrás dos gols é possível que você aumente as distâncias. Nesse sentido, você consegue aumentar, ou seja, você consegue ter uma capacidade, mas nesse sentido, não tem muita margem, apenas verticalizando com muita força. E essa verticalização, ela é problemática em alguns sentidos. Se você começar a verticalizar demais o estádio, você gera... Vou colocar na tela. Imagine que aqui você tem o campo, né? O campo de jogo. Se você começa a verticalizar demais, você tem vários benefícios no que se refere à parte esportiva, mas quando você começa a extrapolar essa verticalidade, ou seja, você começa a criar praticamente um prédio, você gera uma dificuldade no que se refere à circulação vertical. O que quer dizer isso? Você começa a ter muita dificuldade para levar essas pessoas aos anéis superiores. E a circulação começa a ficar mais complicada. Quando a circulação começa a ficar mais complicada, você começa a adicionar um número elevado de escadas, você começa a ter que pensar em uma bateria de elevadores para pessoas com deficiência física e etc. Você começa a aumentar as dificuldades na aprovação, porque a aprovação, por exemplo, do Corpo de Bombeiros começa a ficar extremamente complexa. Extremamente complexa. As rotas de fuga começam a ficar muito complexas, você começa a ter muita escada e você começa a se colocar numa situação onde a aprovação do projeto se torna muito complicada. Então, o primeiro determinante nesse processo de se colocar 100 mil pessoas nesse estádio, que a gente sabia que seria muito difícil, a gente vem falando que seria muito difícil, refere-se primeiro a essa questão do Corpo de Bombeiros. A segunda questão, além do Corpo de Bombeiro, além da circulação, é a questão da Companhia de Engenharia de Tráfego. A Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro também vai fazer uma série de exigências. A primeira exigência direta é a quantidade de estacionamento disponível. O quanto de estacionamento estará disponível para
para o estádio. E aí você tem um problema, você vai aumentando a capacidade do estádio, você vai aumentando a capacidade do estacionamento, você começa a ter um problema. Você começa a diminuir, você vai ter que verticalizar, você vai ter que fazer um prédio garagem, o que tudo bem, mas aí ocupa uma projeção grande do terreno e aí conta como área impermeável. Você começa a ter problemas desse tamanho, você também começa a faltar área. Você começa a ter uma série de problemas. Então, quando o Landim fez aquela afirmação de estádio para 100 mil pessoas, a gente automaticamente falou, opa, não dá para fazer esse tipo de comentário, não dá para ter essa garantia. 75 mil pessoas, e eu vou jogar um baldaço de água fria, 75 mil pessoas já vai ser dificílimo de aprovar. É um processo complicado, é um processo difícil, e 75 não vai ser fácil, vai ser complexo. Há boas notícias nessa notícia do Rodrigo Matos. De fato, a contratação dessa empresa que fez o Porto Maravilha é boa. Há sim um problema legal e uma série de consultas para serem feitas. Vamos falar um pouco dessa questão dos 100 mil lugares. Por que tem que ser 100 mil? Eu quero que alguém me explique a razão pela qual alguém que está defendendo aqui, que está falando tem que ser 100 mil, eu quero que alguém me explique por que tem que ser 100 mil. Qual é a lógica, o racional? Por quê? E por que eu estou perguntando de forma provocativa? Pelo seguinte, o Flamengo hoje, em muitos jogos, vende 100% dos seus ingressos. Mas não todos os jogos. Não são todos os jogos. A maioria dos jogos, o Flamengo não vende 100% dos ingressos. Não é verdade. Isso não é uma verdade. Não há nada que garanta que um estádio de 100 mil pessoas vai ser inclusivo. E há sim um indicativo sobre arrecadação. Mas tem uma questão importante, que está sendo desprezado pelas pessoas que fazem um comentário olhando por essa ótica. Um estádio para 100 mil pessoas vai custar mais caro, vai ter muita dificuldade na aprovação, talvez o tempo de aprovação demore um pouco, e não há nem nada que sugira que vá haver inclusão. Inclusão é um processo de precificação, só isso. O De Laurentiis diz o seguinte: o Flamengo cresce há 7 temporadas consecutivas, sua média de público fechou em 55 mil ano passado. É prudente pensar em um estádio que comporte crescimento nos próximos anos. Concordo. Nesse caso, um estádio de 75 mil comporta um crescimento. Eu acho, se vocês me perguntarem a minha opinião, eu acho que algum valor entre 75 e 100 mil seria o ideal. Acho 75 um estádio modesto, mas não acho ruim. Eu acho um estádio factível, bem factível. E tem alguns benefícios em se ter um estádio para 75 mil pessoas. A primeira questão que eu acho fundamental com relação ao estádio de 75 mil pagantes, primeiro, é a ocupação no site. A ocupação no terreno ficaria muito mais confortável com uma projeção de 75 mil do que com uma projeção de 100 mil. Muito mais confortável. Uma outra questão é que, ficando mais confortável, o estádio cabendo com mais facilidade, você gera áreas melhores no entorno. A questão que o De Laurentiis está colocando aqui, o De Laurentiis é fantástico no que se refere ao estádio, né? Me ensina muitas coisas nesse processo, eu agradeço sempre. É importante pensar nesse crescimento. Mas enquanto o Flamengo não atingir o número para 100 mil, por exemplo, o Flamengo não chegar nesse 100 mil, vai carregar por anos o preço da construção. Ou seja, vai haver um investimento para 100 mil, vai construir-se um estádio para 100 mil, vai preparar toda a infraestrutura para 100 mil e pode ser que demore 6 anos para que chegue nesse número. E pode ser que nunca chegue.